Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à disciplina de circuitos de fragmentação, peneiramento e classificação na pós-graduação de Engenharia de Minas. Eu me chamo Sandro Maia e vamos falar do circuito de comunição de minério de cobre. O conceito, desse circuito é fazer análise, do circuito de cominuição para o minério de cobre. E o minério de cobre é um dos minerais mais processados no mundo, assim como o ferro. Seu tratamento envolve várias etapas de cominuição para atingir o tamanho de partícula ideal para a recuperação do metal. Então, o circuito de cominuição para o minério de cobre, ele divide-se na primeira etapa de britagem primária, que o equipamento básico utilizado é o britador de mandíbulas ou britador giratório. Tem a função de reduzir o minério em grandes blocos, que justamente é o minério bruto, para que venha a tamanhos menores para ser alimentado pelos britadores secundários, que são os moinhos. E aí o circuito normalmente é um circuito aberto, pois é apenas reduzido em tamanho de uma vez, sem necessidade de reticulação. Em seguida, nós temos a britagem secundária, onde é utilizado o britador cônico, justamente para reduzir o tamanho dos minerais, para que se tenha uma eficiência do processo no moinho. Geralmente o circuito é fechado para garantir que todas as partículas sejam reduzidas a um tamanho específico, utilizando peneiras para a classificação do material antes de ser enviado para os moinhos, ou seja, ele é classificado em peneiras. E nós temos também, em seguida, depois da britagem, nós temos a moagem, onde a moagem primária, a primeira etapa, onde é utilizado o moinho de bolas ou moinho tipo SAG, que é o semi-autógeno. E tem a função de moer o mineral de cobre até que atinja o tamanho necessário para a flotação. O outro processo de concentração é o circuito de moagem primária. É um circuito fechado, onde será utilizado ciclones para a classificação do tamanho das partículas. Estas partículas maiores são retornadas para o moinho, enquanto os menores avançam para o próximo estágio do processamento. A via geralmente é a via úmida, pois isso ajuda a minimizar o desgaste do equipamento, controla melhor o calor gerado pela moagem, facilita a movimentação do metal e também diminui o custo de produção. E a segunda etapa é a moagem secundária, onde existe um equipamento utilizado que é o moinho de bolas secundário, ou o moinho de rolos de alta pressão, que é o HPGH. Tem a função de realizar a moagem final do mineral para atingir a granulometria ideal para flotação ou lixiviação. O circuito também é fechado com ciclones ou peneiras classificando os tamanhos das partículas. E da mesma forma, usualmente as vias é de via úmida. O detalhe dos equipamentos utilizados são o britador de mandíbulas, que é utilizado para a britagem primária e opera por compressão e é a eficiência de grandes blocos de mineral. Depois, o britador giratório. Similar ao britador de mandíbulas, porém ele possui volume maior de materiais. Depois, o britador cônico, que é utilizado na britagem secundária. Também opera com compressão, mas em uma câmara de britagem em formato de cone, que permite uma redução mais eficiente do tamanho das partículas. Depois vem o moinho tipo SAG, que utiliza o próprio minério como meio de moagem, complementando por algumas bolas de aço. É eficiente para materiais mais duros e pode lidar com grandes volumes. O moinho de bolas, utilizado na moagem fina, onde as bolas de aço ajudam a moer o mineral por impacto e abrasão. Em seguida, o moinho de rolos de alta pressão, o HPGR, utilizado para moagem secundária ou terciária. Aplica alta pressão em rolos de aço para quebrar o mineral.
por sua eficiência em termos de consumo de energia. Concluímos que o circuito de combustão para minerais do tipo cobre é projetado para maximizar a eficiência energética e garantir que o mineral seja reduzido ao tamanho ideal para os processos subsequentes de concentração. A escolha dos equipamentos, o tipo do circuito, sendo aberto ou fechado, e o meio de operação, por via úmida ou seca, são de fundamentais importância para atingir esses objetivos e são ajustados de acordo com as características específicas do mineral a ser processado. O meu muito obrigado, espero ter contribuído com a disciplina.